E aí, pessoal, tudo bom? Vamos corrigir então as atividades da semana 1, né? Começamos o PET 5, vamos corrigir essas atividades. Assistam com atenção esse vídeo, vejam os outros arquivos que eu mando lá no grupo, as explicações, para não ficar nenhuma dúvida, viu? Bora lá! Então, pessoal, as atividades aí da semana 1 vão estar lá na página 37. Só lembrando, nessa semana nós falamos um pouco de tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia. Assim, de modo geral, na produção das coisas. Na primeira tecnologia, nós vimos o tratamento de água, que não deixa de ser uma daquelas separações de misturas que a gente tinha visto lá no PET passado. E depois falamos um pouco sobre técnicas agrícolas, o melhoramento genético e a adubação verde, que muitas fazendas usam, né, para cuidar do solo, melhorar a lavoura, a colheita, enfim. Então vamos corrigir essas atividades para a gente ver esse assunto como é que ficou. Número 1. Observe a imagem a seguir e responda as perguntas que se seguem. Aqui a gente tinha uma imagem, um esquema do tratamento de água, né, de uma estação de tratamento de água. A letra A. Indique o número e o nome da etapa em que ocorre a adição de substâncias químicas para facilitar a união de partículas muito finas de areia, argila e outros materiais. Então a gente queria saber a etapa onde toda aquela sujeira que vem da água, que vem de um rio, tem muita terrinha, areia, argila, cisco, pedrinha, folhinha, um monte de coisa que vem junto. Em qual etapa aconteceu o adicionamento de substâncias, né? O sulfato de alumínio, que vai fazer essa sujeira, essas partículas se juntarem, formando flocos, que a partir de então vai começar a se separar da água. Pelo desenho é que eles colocaram em duas etapas. Numa etapa onde adiciona a substância e uma onde os flocos são formados. Às vezes em alguns desenhos você pode ver tudo isso em uma etapa só. Então, etapa 2 e 3, o que a gente chama de floculação. Só lembrar, o sulfato de alumínio, ele junta essas partículas de sujeira para formar flocos de sujeira. Daí o nome, floculação. Número 2. Descreva a importância da cloração e da fluoretação no tratamento de água. A cloração é adicionar cloro na água. O cloro tem uma função importante de desinfetar. Ele vai matar bactérias, vírus e outros seres vivos que podem causar doenças que vão estar ali na água. Porque a água pode estar cristalina, mas se ela tiver micro-organismos, ela não é boa para o consumo. Então, depois de tirar toda a sujeira visível, as bactérias elas são mortas com o cloro. Deixa a água limpinha para a gente beber e aí não vai fazer mal nenhum. A fluoretação é o adicionar flúor à água. O flúor que vem na pasta de dente, que o dentista aplica nos nossos dentes, ele serve para proteger os dentes. O flúor entra em contato com o dente, ele fortalece o dente, deixando ele forte, resistente contra as cáries. Então, além da escovação, de todos os cuidados que a gente tem com nossos dentes, o beber uma água que veio de um tratamento desse também tem mais uma defesa, mais um fortalecimento para eles. Então, o cloro faz a desinfecção da água, destruindo micro-organismos causadores de doenças. O flúor age nos dentes, protegendo-os contra as cáries. Letra C. Identifique o método de separação de misturas representado pelo tanque de carvão, areia e cascalho. Nesse tanque aqui é a filtração. Essa camada de areia, carvão e cascalho vai reter sujeiras que vai passar por ali junto com a água. A sujeira fica, a água sai limpinha. Então, a etapa, o método lá representado pelo número 5 é a filtração. E também tínhamos que citar um exemplo do nosso cotidiano em que esse método é empregado, onde é usada a filtração. A gente usa a filtração da água, lembrando que quando a água chega na torneira, a gente tem que colocá-la num filtro antes de beber para garantir mais limpeza ainda. Então aquele filtro de barro, vários outros filtros que a gente tem aí retiram alguma partícula de sujeira da água. Coar café é uma filtração, né? Quando a gente joga a água quente ali junto no coador que tem o pó de café e tudo, ele filtra, passa a água e retém o pó para não ir pó de café junto na bebida.
Processos em laboratório, onde a gente usa um filtro para segurar algo. Então, a filtração é qualquer separação de misturas onde usa um filtro para fazer a separação. Agora vamos a número 2, ainda não vamos falar da agricultura ainda não. 2. Indique a importância da garantia do saneamento básico para a saúde da população. O saneamento básico, pessoal, é um conjunto de medidas que visa a limpeza da cidade, daquela localidade. Dentro das práticas de saneamento básico, a gente tem o tratamento de água e esgoto, a coleta de lixo, a limpeza de ruas. É uma medida que o governo, a prefeitura faz na cidade para garantir a limpeza da cidade e aquele ambiente limpo, higiênico para a população poder viver. Então, por isso, ele é muito importante. Uma cidade, os governos, todo mundo tem que investir em saneamento básico, porque ele garante a saúde da população. Porque se a rua está limpa, o lixo é coletado, as pessoas recebem água tratada em casa, o esgoto que sai das casas é tratado, rios não são poluídos, a água que chega é de qualidade, então não transmite doença, não tem sujeira na cidade. Saneamento básico é garantia de saúde, porque deixa a cidade mais limpa, com oferta de coisas limpas, e a gente sabe que a limpeza só traz saúde, né? Na sujeira tem muita coisa prejudicial ali. Então, é importantíssimo o saneamento básico justamente para impedir que doenças se espalhem entre a população. Número 3. O Brasil é um grande produtor de soja transgênica, cuja característica é ser uma planta produzida por técnicas de engenharia genética, tornando-a resistente a pragas. Vamos lembrar um pouquinho o que é um transgênico aí. Aquele desenho que vimos na semana passada no vídeo. Então, eles pegam um DNA de bactéria que eles acham interessante, que querem fazer para garantir pegar o que é importante ali da bactéria. Eles fazem isso e tiram aquilo que é interessante, aquele trecho do DNA que é algo que eles querem aproveitar na planta. Junta esse DNA com o DNA da planta e termina de fechar a sementinha, tal, beleza, a planta nasce. Então, numa planta transgênica, nós temos um DNA, um pedaço de um outro ser vivo misturado com a planta, que vai deixar ele resistente à praga. Cite então uma vantagem para o produtor da soja e uma desvantagem para o consumidor. Para o produtor da soja, lá o fazendeiro, a soja transgênica ela vai ser mais resistente à praga. Então, se dá uma lagarta ali, algum besorrinho, algum animal, alguma coisa que destruiria a plantação dele, o transgênico ele vai ser resistente, já que ele foi produzido, ele foi construído justamente para não ficar doente. Às vezes, muitos herbicidas, o produtor vai jogar veneno para matar alguma erva daninha que está ali no meio da plantação, a planta não é afetada. Então são plantas mais resistentes, então o produtor ganha com isso, ele não perde por a plantação de soja por conta de praga. Para o consumidor existe um risco, assim, nunca apareceu caso, eles sempre monitoram, mas existe aquele risco e muito medo de alergia e outra reação decorrente do uso do transgênico. Como você está comendo, por exemplo, soja que tem um DNA, um pedaço de um outro ser vivo ali misturado, vai que esse pedaço aí que veio de fora não se dá bem no seu corpo rejeita, enfim, dá uma alergia. Existe essa possibilidade, embora eu particularmente não tenha visto notícia de algo assim, né, para falar que está acontecendo direto, tal, mas cientistas sempre pesquisam, porque se caso der problema, para. Mas é um risco e acaba que é uma desvantagem para o consumidor que está comprando esses alimentos. Lembrando que soja transgênica a gente está usando ela. Repara na embalagenzinha do óleo de cozinha que a gente usa, tem um símbolozinho de transgênico. Então ela está sendo bem espalhada aí no mercado. É o número 4, a última. Como a adubação verde contribui para a melhoria da qualidade do solo? Vamos lembrar, a adubação verde é aquele uso de plantas que pega o nitrogênio do ar, que ajuda a cuidar da terra, tipo o feijão que o pessoal planta entre as ruas de café. O feijão, essas plantas, elas conseguem melhorar a fertilidade do solo. O solo fica mais fértil porque elas trazem esse nitrogênio do ar para o solo por conta de bactérias que vivem ali junto com essas plantas. Então o solo fica mais fértil, ele diminui praga,
Aumenta a atividade biológica, a atividade de seres vivos no solo, que aumenta a matéria orgânica, então você começa a ter minhocas, outros animaizinhos ali que ficam revolvendo o solo, deixando ele mais fofo, mais adubado naturalmente, sem precisar gastar com adubo. Por isso essa adubação verde é importantíssima fazer. E se você planta feijão ali de quebra, você ainda vai ter feijão para você comer. E para o solo e para as plantas que estão ali em volta, vão ser muito, muito importantes, muito bom fazer isso. Entendido, pessoal? Espero que tenham entendido todas as questões, não tenham ficado dúvida nenhuma. Né? Hoje eu já mandei a atividade nova lá no grupo. Não deixem de assistir os vídeos, lerem os materiais que eu mandei e fazer as atividades em dia. Não vamos atrasar, não. Certinho, pessoal? Então, até mais. A gente se vê por aí.